Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Lembrando, da gente desligar ou deixar no silencioso os nossos telefones para estar 100% presente, atento às lições dessa noite. Para o nosso preparo, a gente vai fazer a leitura da lição 137 do Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição 137 chama Atendamos ao Bem. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizerdes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Jesus, está registrado em Mateus, capítulo 25, versículo 40. Não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril. Não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante. Não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidade de acesso aos abusos. Não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos por penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificar, ou com os que oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra. Mas sim, afirmou que ao menor gesto de bondade, dispensado em seu nome, será considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. E assim Jesus, alimentados pela vibração amorosa que o coral despeja nessa casa através dos cânticos que pudemos acompanhar, e reflexivos nas lições que Emmanuel sempre nos traz, nos esclarecendo o seu evangelho de amor, nos harmonizamos para início dessa reunião de estudos, pedindo a bondade dos mentores dessa casa de estarem conosco, dos nossos anjos de guarda nos acompanhando, nos esclarecendo, e sobretudo, Senhor, envolvendo o nosso irmão, que fará uso da palavra nessa noite, para que seja amparado, orientado, auxiliado a nos auxiliar. Guarda-nos, Senhor, em teu nome, fica conosco e permite-nos entendimento e trabalho íntimo nas tuas lições de amor. Graças a Deus. Boa noite, me ouvem bem? Então, chegamos à terceira parte. Passou rápido, né? Pode.
Chegamos à terceira parte do nosso capítulo, do nosso estudo, na verdade. Os capítulos do Missionários da Luz são capítulos grandes, diferente do livro anterior. Então, precisamos usar 2, 3 sextas-feiras para poder estudarmos com vocês. Antes de falar um pouco do que aconteceu nas outras sextas-feiras, vocês observaram bem a mensagem de Emmanuel agora? Ouviram bem? Pois é, né? Foi por acaso? Tem tudo a ver com o nosso capítulo, tem tudo a ver com o nosso fechamento, porque Emmanuel, atendamos ao bem, tem tudo a ver com a última música que foi cantada agora no coral, sobre as mãos, que as mãos traduzem aquilo que nós temos dentro de nós, no nosso coração. E Emmanuel fala uma passagem aqui, sem olhar, que não adianta nós cairmos de joelhos em oração se nós não atendemos o bem. Vai ser apenas um gesto, que pode até ter algum significado, mas o mais importante, e os espíritos falam isso para a gente todas as vezes, o mais importante é a intenção, é o que nós fazemos, é a nossa prática no bem, desde o momento que nós abrimos o olho, e eu costumo brincar falando sério, até dormindo. E nós vamos ver a questão do dormir hoje, como é importante dormir bem, atender aquele sono, como de repente você não quer dormir cedo, e aquele sono bate, e você quer lutar contra o sono, durma. Você precisa. Um trabalho pode estar sendo feito. Então, atendamos ao bem, não só com a oração dos lábios, mas principalmente com a oração do coração. E é o que nós vamos ver no encerramento do capítulo hoje da oração, que vai ser retomado, acho que em janeiro? Janeiro retoma, Guilherme, o livro, ou só em março? Só em março. Então, onde se lê janeiro, lê-se março. Janeiro e fevereiro é livre, né? As sextas, que bom. Então é isso. Na primeira sexta-feira, nós fizemos uma relação do capítulo com as obras de Kardec. Então nós vimos as preces, fizemos uma recapitulação do capítulo anterior que falava sobre a prece também, aonde estava o sentido de oração naquele capítulo que era uma influenciação, nós vimos. Fomos a Kardec, vimos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, sobre a prece, qualidade da prece, maneira de orar, eficácia da prece. Vimos sobre a prece no Livro dos Espíritos, vimos também sobre a obsessão. Chegamos à conclusão que o vampirismo estava mais ligado à subjugação. Foi isso, Paulo? Nós chegamos a essa conclusão, mais a subjugação do que a própria fascinação. O Guilherme explicou muito bem sobre o vampirismo, que é de mente a mente, é uma obsessão de mente a mente, que suga aquelas energias mentais. Isso vai depender muito da gente, do que nós pensamos, do que nós fazemos. Tem tudo a ver com a oração, né? Como nós combatemos isso. E hoje vimos na semana passada, na primeira parte do capítulo, como aquelas entidades se uniram ao nosso irmão, que no passado, teve um passado, vamos dizer assim, mais equivocado, no campo do sexo. Isso trouxe grandes dificuldades para ele. E, junto com a mãe, que também se ressentia da passagem do esposo, e quem equilibrava mais ali era a irmã. E nós vamos ver que aquelas entidades não conseguem adentrar a casa do irmão, porque ali se faz presente uma mulher que, através da sua oração e principalmente do seu exemplo de oração, aqueles espíritos não conseguem adentrar. E nós paramos justamente aí, no momento
em que as entidades do bem se dirigem àquela casa e vão conversar com ela em desdobramento. Mas vejam, eles não adentram a casa de uma vez só. Pedem licença, adentram ao quarto com muito respeito. Que vamos ver até, que eu tinha esquecido que era nesse próprio livro, a questão do Segismundo, lá em outros capítulos, que também vai se verificar esse cuidado que a espiritualidade tem, esse amor que eles têm por nós, desse respeito que ele tem por nós, desse momento sagrado, que é o nosso sono, desse momento sagrado, que é o amor. Então, nós aqui vamos poder acompanhar pela tela a parte do livro, mas eu fui informado que em casa não vai conseguir, porque houve um problema técnico, coisas da tecnologia. Então, quem está em casa não vai conseguir ler, mas tem o livro. Nós também vamos seguir aqui pelo livro, porque... Cadê meu livro? Está aqui. E eu só sei estudar assim. Então, antigamente era caneta vermelha, agora como tem isso aqui, né? Os marcadores é tudo assim, ó. Tudo. Quem me dá livro já sabe que se eu emprestar, vai assim, amarelo, vermelho. Vermelho eu não gosto muito não, que é uma cor que eu não sou muito chegado, mas o amarelo vai. Amarelo, verde, por aí vai. Não tem preto e branco, né? Então tem que ser no amarelo mesmo. Então, vamos lá. Vamos estudar juntos. Aqui. Nós paramos aqui. Uma senhora muito jovem. Uma senhora porque é casada, não é? Então, hoje talvez chamar uma pessoa muito jovem de senhora, ela possa se... Não é? Aqui todo mundo é senhorita, né? Senhorito. Uma senhora muito jovem em quem percebi imediatamente a esposa de nosso companheiro. Isso é o André falando. Desligada do corpo físico, em momento de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Então veja, todos nós passamos pelo momento do sono e todas as noites. Tem noites que nós lembramos bem do sonho. Tem noites que nós não lembramos nada. Fica, né, intermediário, assim, meio nebuloso. Essa semana eu tive assim 2 sonhos que eu lembrei bem. Um foi muito bom, eu estava trabalhando. Lembro bem até da pessoa que estava comigo. E o outro foi horroroso. Eu falei, como é que pode? Numa semana só, eu tenho um sonho tão bom e o outro tão péssimo. Mas, por causa de mente minha. E engraçado, olha como é que são as coisas. No dia que o meu sonho não foi tão bom, que eu não estava em lugares assim tão bons, o meu gato, que eu tenho 2, um dos gatos ficou na madrugada, que ele dorme tranquilamente, totalmente inquieto. E aí quando eu acordei, a Gisele falou, olha, o Alf não estava legal. Pulou para cá, pulou para lá, ficava arrepiado. Olha, eu falei, porque eu tive um sonho que não foi bom. E ele provavelmente viu, sentiu e viu as entidades, né? E ele sentiu. Você vê, né? Então, transmite para a casa inteira. Provavelmente foi um dia, eu não lembro, assim, não deve ter sido um dia muito bom, né? Das preocupações do dia, enfim, daquele dia de trabalho. E levei para o sono inadvertidamente, provavelmente não orei, dormi e aconteceu. E anteriormente eu tive um sonho muito bom de trabalho que eu me lembro perfeitamente. Uma vez até conversando com a Maria Luísa, eu falei assim, sonhei contigo que eu estava aqui. Ela falou, não quero saber de nada. Aquele jeito dela. Falei, você sabe, né? Você não quer trabalhar. Ela falou, eu já trabalho aqui o dia inteiro, você não quer me dar trabalho no sonho? Falei, mas você que me chamou, não pude fazer nada, a gente trabalhou junto. Enfim, aquele jeito dela. Então é isso. Mas
a esposa do nosso irmão estava preparada porque ela habitualmente está preparada. Aqui no livro. Então, o que acontece? Ela não vai ter essa sazonalidade de um sonho bom e um sonho ruim. Ela desperta, quer dizer, ela não desperta, ela desdobra, falando melhor, e encontra diretamente com Alexandre. Olha que coisa boa. Que coisa interessante. E aí vamos ver o que se passa. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Então, eles irão orar, ela desdobrada. Eles estão desencarnados, são espíritos ali de trabalho, e vão orar juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Assim, eu vou fazer uma palestra de manhã, e eu fui estudar o Evangelho mesmo, né? Eu vou falar sobre Emaús, caminho de Emaús. E aí eu fui vendo cada frase. Eu falei, eu não vou conseguir fazer essa palestra em 1 hora. Porque cada frase é um ensinamento. Cada palavra que Jesus fala naquela passagem, como em todo evangelho, é um ensinamento. Aí eu fui, essa aqui puxa isso, essa aqui puxa isso. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que sintetizar, porque é altamente filosófico. O evangelho é filosofia e prática. Então aqui, também nos livros do André, a gente observa isso. Se nós formos ler esse livro daqui a 1 ano, nós vamos observar coisas que nós não observamos agora. Uma frase, uma palavra, uma letra, modifica. Então, quando nós lemos aqui, desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Que casa é essa? De primeira, é a casa dela. O lar. Mas ela consegue transformar o lar, né, no templo vivo de Jesus, sem que ela, o templo dela interior, esteja já um templo vivo de Jesus? Não. Porque o lar é mais do que a casa. A casa é feita de pedra. O lar é mais. Então, em todas as línguas, quase que há diferença entre casa e lar. Então, para ela, né, transformar a casa dela no templo vivo de nosso Senhor, no templo vivo de Jesus, há que se ter muita prática. Muita prática no bem. Muito exercício no bem. Senão não consegue. É diário. É hábito. Ingressamos no aposento íntimo e de minha parte mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Então ele chega, ela já está desdobrada, mas o corpo físico está lá, repousando, e ele entra com todo cuidado para não despertá-la. Eu não sei aqui o caso dela, mas, por exemplo, agora falando do meu lá, se a Gisele adormece primeiro que eu tenho que ter esse cuidado, porque senão ela acorda zangada. Ainda bem que ela não está vendo, né? Porque tem gente que quando acorda, não gosta de ser acordado. Não é? Então, mas ele teve esse cuidado, né, de não acordá-la. O que foi bom, porque ela já estava em início de palestra com a espiritualidade. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Que coisa bonita. Né? Você imagina isso, né? O nosso leito,
nossa cama, seja ela só nossa, seja ela dividida com alguém, que a gente tenha essa possibilidade de trazer lume a essa hora tão importante do dia, que é a hora do nosso sono. Você vê que ela estava rodeada de luz, e coisa boa. Então, isso é o hábito também da oração antes de dormir. Do dia que você passou, nem sempre nós temos um dia maravilhoso, Geralmente temos os problemas, o que é normal, o que é natural, mas nós temos o antídoto antes do sono, que é a prece, que é a oração. Mas eu não sei fazer essas orações bonitas. Nós vimos aqui. Converse. Jesus é o nosso amigo. É nosso Senhor, mas é nosso amigo. Às vezes nós afastamos Jesus de perto de nós. O maior amigo que nós temos. E naquele momento, se for de aflição, fale com Ele. Coloque para fora a sua aflição. Ele está escutando. Se for de agradecimento por um dia, agradeça. Se for de pedido, peça. Mas Ele está ávido pela essa conversa. 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Às vezes a gente já dorme. Senta na cama e converse. Faz uma diferença muito grande. Medite. Pense como foi o dia. Coloque a ansiedade nas mãos de Deus. Porque o outro dia poderá existir ou não. Eu sempre lembro dessa passagem do homem que amontoou nos celeiros e dormiu. Olha, repousa minha alma, porque o celeiro está cheio. Aí Jesus fala, pobre homem, mal sabe que hoje ele vai embora. E o que vai adiantar amontoar no celeiro tudo aquilo? Vai ficar aí. E ele está levando o quê? Os corpúsculos radiosos penetravam no organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, do poder curativo dessa prece, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas. Essas anomalias psíquicas é que conduziram ao vampirismo. Foi muito bem explicado aqui na semana passada. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Então a prece dela foi o antibiótico, foi o remédio, combatendo aquelas zonas escuras e destruindo aquilo. Olha só, que coisa. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos. Ou seja, não foi fácil. Lutavam desesperados com os agentes da luz. Assim como acontece com as bactérias, com os vírus, né? A gente está vendo aí. Passou? Obrigado. Volta lá. Lutavam desesperados com os agentes da luz. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos, lutavam desesperados com os agentes da luz. Que a gente está vendo aí.
está acontecendo, ainda com a Covid, que é o vírus ainda lutando. Né? O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e gradativamente cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Quer dizer, foi mudando até a fisionomia dele. Com certeza. E isso acontece no momento de altercação, quando você está num momento assim, se você não reage a uma agressão, se você tem a capacidade de se manter calmo diante de uma agressão, diante de uma conversa mais acalorada, você desmonta o outro. Se você não responde, se você fica em silêncio, se você entra em prece e não reage, você vai estar agindo no silêncio. Isso acontece muito na relação marido e mulher, patrão empregado, na via pública, filho, pai, mãe, filho. Então, se nós conseguimos manter a serenidade, o outro transforma-se. Agora, se nós reagimos na mesma proporção, ou pior, o que acontece com o outro se transforma. Mais irritadiço ainda. É a lei de ação e reação. E aqui demonstra exatamente isso. Através da prece, estava numa batalha de destruição daquele vampirismo, e mesmo assim ele começa a mostrar numa fisionomia descansada, não mais a aflição. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa, que se conservava maternalmente ao seu lado, e adormeceu jubiloso. Ou seja, dormiu de conchinha. Né? Dormiram lá e ficaram bem. Vamos lá. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos, falou André. Dispunha-me a pedir explicações quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. Ainda estou ali? Tá. Assim, esclarecedoras, ok. Então, o que ele faz? Ele pede para o André sair do quarto para conversar com ele. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia. Agora poderá extrair as próprias ilações. Você agora chega. Você já viu o que tinha que ver. Agora você vai tirar suas próprias conclusões do que viu, do que observou. E não foram poucas coisas que ele observou. Sim, retruquei. Estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Acabou. Obrigado, Ana. Aí o Alexandre agora vai falar para ele o que aconteceu ali. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador. A oração, aqui é o ponto-chave do nosso capítulo. A gente vem preparando desde a sexta-feira retrasada. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. Eu botei em amarelo e ainda sublinhei. Lógico. Às vezes a gente sabe que a gente precisa orar, não de uma forma maquinal, mas às vezes a gente não está, vamos dizer assim, no clima. Sim. Então, buscar uma leitura de um dos livros, Fonte Viva e tal, para que você consiga elevar a tua vibração para tanto.
Já é mais fácil quando você está passando por um problema, uma dificuldade, uma dor, em que isso faz com que você se aproxime mais de Deus. E aí você consegue fazer uma oração. Então, nem sempre a gente está com o coração, né, aberto para se fazer uma oração. Então, a necessidade de se buscar um texto desse edificante, do Fonte Viva, seja desses livros, que é mais importante. Ou a própria Bíblia, um dos textos são maravilhosos do Evangelho. Então, é só uma colocação que é importante. Muito bom. Porque às vezes a gente vai buscar a prece, faz uma prece, mas é maquinal. Mas a gente tem que sentir a prece, ela tem que ser sentida. Ela tem que ser sentida. Que aí você sente. Quando a gente faz uma prece sentida, a gente sente, às vezes, algo que, às vezes, sai de você. Quando você faz uma oração para alguém, quando você vai visitar um enfermo, e que aquilo te toque, você faz uma oração, você sente que algo sai de você. E tem exemplos de Chico, quando ele compra aquela máquina lá para a irmã, que ele sente aquilo ali, desfaz aquela nuvem negra que está ali. Então é importante uma leitura quando você não está, de repente, né, sensibilizado, está com um clima, e aí você consegue isso dessa forma. Os livrinhos são bons, sim. Tem a coletânea de preces de Kardec. Eu estou suando. É porque é suar e orar, entendeu? Suar agora para não chorar de depois, hein? Faz parte. Agora você está falando de suar. Você sabe um lugar que eu oro muito bem, que eu faço as orações muito bem? No banho. A água me ajuda muito. E aí eu fui um médico uma vez levar minha sogra, e ele falou que era importante tomar banho, o chuveiro, né? Não só o banho acamado, porque tem aquelas vibrações da água. Aí eu falei para ele, eu sei disso. É o Fabrício até daqui, que é o médico da minha sogra. Então, é um lugar que eu faço prece, que às vezes eu fico, estou caindo a água ali, e aí eu aproveito a água e vou. E às vezes eu saio, geralmente eu saio do banho mais calmo, mais tranquilo. Interessante. Ou quando eu estou pingando meu colírio antes de dormir. Eu sou vaidoso, sabe? Passo uns creminhos assim e tal. Aí eu estou orando. Tô falando sério. Vai ficando mais jovem, tem que começar a cuidar, senão complica. Aí, enquanto eu estou ali, estou orando. Agora o livro... Eu sempre tenho Vida Feliz, que eu gosto muito, os livros do Emmanuel, a coletânea. Isso. Sim. É o capítulo 27, não é isso? Ou 28? Então, o livrinho mesmo. Ah, legal. Tá bom. Vai, Valdir. O discípulo falou para Jesus, que não conseguia orar. Aí pela primeira vez Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Isso aí. A única prece que Jesus ensinou mesmo foi o Pai Nosso, né? É isso. Gente, 9 horas, que absurdo. Então ele fala, a prece não é movimento mecânico dos lábios. A gente está falando isso aqui desde a primeira sexta-feira. Nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Antigamente usava-se disco, ninguém pegou isso aqui, né? Hoje nem mais, hoje é o quê? Hoje é só internet, não tem mais nada, não tem nem CD. Não tem nem pendrive mais, né? Pendrive você usa, pendrive você ainda tem, né? Mas
Você bota tudo no YouTube. Tá tudo na rede, tá tudo na nuvem. Exatamente. Então vamos aqui, a nuvem de repetição no aparelho da mente. É vibração, energia e poder. Prece é ação. Prece é ação no bem. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Então veja o que ele fala. Mobilizando as próprias forças. Né? Às vezes tem gente que fala assim, ora por mim. É válido. O Papa Francisco tem esse hábito, né? Ora por mim. Mas ele fala o orar para ele, para que a pessoa ore. Entende? Então, ora por mim. Aproveita e ora por ela, né? Mas é trabalho das nossas próprias forças. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e recoloca-nos em contato com as fontes superiores. Já passou não, né? Agora acabar me avisem. Então, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Nós somos origem divina, por quê? Essa é a pergunta mais fácil. Porque somos filhos de Deus. Não é? É isso. Então, quando nós entramos em prece, em oração, a gente se conecta com as fontes superiores. Religião, religa. Religare. É uma religação. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Após breve intervalo, Alexandre considerou imprimido mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias forças inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. A gente está falando aqui das nuvens. A gente vive hoje na era da informática, da internet. São raios. Vão e vêm. A gente está aqui, cheio. Energia. Então, as próprias forças inferiores da Terra, vêm de dentro da Terra, se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra. Sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começou a conhecer. Não passou ainda não, gente? Vai aqui. Tá, já vi. Os raios gama, provenientes do rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés. Quem gosta de ir à praia aqui? Todo mundo, né? Bom, né? Tem coisa mais gostosa que botar o pé na areia? Caminhar ali perto da água. É uma vibração imensa. E aí, lendo o livro Voltei, do irmão Jacó, que eu sugiro que vocês leiam, eu já li umas 3 vezes, cada vez que eu leio, aprendo coisa nova. O Frederico Figner, quando desencarna, Dr. Bezerra de Menezes leva ele ao mar, à praia, à noite, para que ele sorva aqueles ares. Então, toda vez que eu estou na praia, ou passando a noite, ou em algum evento, eu falo para a Gisele, cheio de espírito aí, sendo tratado. Sim. Eu passei muito ano novo em Cabo Frio. Então, quando eu estava aquilo ali, eu falei assim, está cheio de espírito.
porque é o lugar que se leva, que bom que seja assim conosco, né? Que a gente tenha essa oportunidade. E assim, quando você pisa, vamos sair da praia, você vai à Floresta da Tijuca. Sim. É um filme antigo. Sim, sim. Lá os espíritas vão lá no Porto do Mar e fica aquele monte de espírito, tudo para refazer as energias. Refazer a energia. O Nicolas Cage, um filme você vê, né? E você bota o pé na grama, você dá até uma sensação diferente, pé na terra. A gente fala até com as crianças, deixa sujar. Vitamina S. Sente o choque. Ana falou que às vezes a gente sente até o choque. Dentro dos conhecimentos ancestrais indígenas, né, que se hoje tem, né, se estudado, xamânicos, né, do sagrado feminino também, se estuda muito isso. As pessoas falam de aterramento. Então se fala muito isso das pessoas colocarem o pé no chão, na terra ou na areia, no mar, para poder colocar eles colocam a palavra eles usam o termo energia, etc e tal. Aqui no espiritismo a gente sabe usa outros termos, né, mas da doutrina que a gente estuda. Mas seria exatamente isso, aterramento, que no caso do livro está dizendo ali, né? Que o solo absorve isso, que a Ana também falou. A gente sente até esse choque, né? Já tomaram banho de cachoeira? Bom, não é? Você falou dos xamãs, né? Eu quase não gosto de índio, vocês já devem ter percebido, né? Quer falar? Não? Não, né? É fria mesmo. Tem cachoeira, tem que ter cuidado dependendo do tempo, né? Mas é bom. É bom. Os raios gamas provenientes do rádio, que se desintegram incessantemente no solo, de várias expressões emitidas pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E, em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação de raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Obrigado. Então veja, não só pelos pés, mas esses raios magnéticos, né, em sentido horizontal, nós trocamos entre nós. Então, quando, por exemplo, ontem eu fui numa festividade que falou-se da prece. Ela fez uma prece tão, não foi grande, mas foi tão sentida. Ela falou do ide e multiplicai, e aquilo tocou. Então você sente aquela vibração, né, de pessoa a pessoa, que pegou todo mundo da plateia, né? Ele fala exteriorizado pelos vegetais. Então, quando você vê alguém abraçando uma árvore, não é maluco. Vai na Floresta da Tijuca, abraça uma árvore. Não a Maria Flor, minha neta, tinha mania de tirar. Eu falei, minha filha, não tira, ela chora. Ela não fez mais. Aqui, para dar, né? Eu falei, você pega do chão e dá para quem você quer, mas não tira. Não é? Quem tem mão para planta, você vê como aquilo floresce. Lá em casa a gente tem mão para animal. A planta a gente não tem. Ela tem? Né? Ela, né? É a mão dela. Entendeu? Viu? Não só, a gente sabe, né? Mas você está ajudando. E pelos irracionais, que às vezes são mais racionais do que nós, né? Do que nós, mas enfim, os nossos animais, enfim. É tudo uma troca. Então a gente deve respeitar sempre todo do reino, né? O animal, o vegetal, e entre nós, para que a gente troque essas energias boas. A gente, quando está aqui, a gente sente isso.
Tanto que a gente brinca que passa rápido, que passa mesmo. Porque a energia é boa. Você está num lugar que o negócio está pesado, passa, demora a passar. Mas aqui é rápido, passa rápido. Oi. Chuva. Desligou? Pronto. Vai. Eu estou dizendo como é importante a chuva, porque ela vai justamente limpar a atmosfera, justamente dando recurso para que nós possamos nos alimentar, porque isso é um alimento. Sim. Não é? E os raios, eles também são super importantes para o solo, porque eles vão enriquecer o solo, né? Sim. Então, muitas vezes a gente fala, não, tem raio, é ruim. Não é, faz parte da natureza. Você tem só que se precaver dele, que é um fenômeno da natureza. É. Você está numa praia, começa a atravessar, você tem que ir embora. Que conduz rápido ali. Isso. Não é? Na água, principalmente, né? Peraí, fala ali, fala no microfone. Peraí. Estava lembrando as terapias com animais, né? Quanto que tem muitas Muito bem terapêuticas, principalmente para pessoas com deficiência, que tem uma troca. Essa troca não é simplesmente uma atividade, né? Às vezes faz anos de fisioterapia em estúdio, com bola, com sei o quê, e não tem o avanço que tem quando tem um contato com cachorro, com gato. Tem várias terapêuticas animais. Cavalo, eu vi essa semana com cavalo. O cavalo estava no hospital. Até tartarugas, né, são terapêuticas. Aqui na Casa Ronald, eles recebem visita de 2 cães que são considerados voluntários. Eles têm até crachá de voluntários, são 2 cães enormes, acostumados a isso, né, treinados, e fazem essa terapêutica com as crianças em tratamento do câncer. Então é muito interessante essa troca, especialmente para pessoas mais vulneráveis, né, mais sensíveis até a essa troca de Eu conheço um psicólogo que ele faz trabalho com cachorro também. Sim. Muito bem lembrado. Legal. Isso aí. A admiração impuseram-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações da natureza psíquica que envolve a humanidade proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra. Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Trilhões. Que agora ele está fazendo uma analogia, uma correlação com o mundo espiritual. Né? Emanações da natureza psíquica que envolvem a humanidade proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra. Tem várias. D'Amico. No livro Cartas de uma Morta acontece isso. O povo, que eu não me lembro de que planeta é, eles entram em oração por causa da Terra, por causa da emanação ruim da Terra. Então de lá eles oram por nós. Sim. É da Carta de uma Morta. Da mãe do Chico, né? Da mãe do Chico, Maria João de Deus. Maria João de Deus, não é isso? Eu acho que é Marte também. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos pedidos pela oração santificadora converte-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. O que acontecia com a Cecília. Ela é um foco de energias da divindade, porque ela cultivou
Então não é uma coisa que se ganha de imediato, é cultivo. Há cultivos de plantas que demoram às vezes meses, anos, né? Não é de uma hora para outra. Então aqui toda a prece elevada é manancial de magnetismo, essa troca que nós vimos, para ficar numa linguagem mais fácil para nós entendermos. Criador e vivificante, toda criatura que cultiva a oração com devido equilíbrio do sentimento. Por que ele fala do equilíbrio do sentimento? Porque não adianta eu cultivar o hábito da oração e através da oração ofender alguém, que não é oração. Aí você desequilibra. Você tem que ter o equilíbrio do sentimento. Eu faço prece chamando a atenção do outro. Eu já vi isso. Não adianta. Então você tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio emocional junto com esse cultivo do equilíbrio do sentimento. Transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade para onde você for. Fala, Valdir. Pode falar. Jesus falou que nós somos o sal da terra. Sim. Mas não estava falando que nós somos tempero. Isso. O sal é o elemento químico que purifica a água. Se não fosse o sal do mar, a água estaria toda contaminada. Isso aí, com certeza. Isso aí, muito bem lembrado. Essa passagem de Jesus. Somos o sal da terra. Né? Muito bom. Isso aí. Passou? É o final. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser. Desejando, contudo, certificar-me quanto a outro pormenor da sublime experiência, interroguei. Não seria o André, né? Ele foi até o finalzinho ali querendo saber. Para nós entendermos. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? A gente já sabe a resposta, né? Mas vamos... Alexandre sorriu e respondeu. O socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela. Então, o que ela conquistou dessa prece curativa, dessa prece que ela vai levar para onde ela for, é dela. É conquista dela. Como fruto incorruptível. Não sofre corrupção. Não sofre interrupção dos seus esforços individuais. Eu nem lembrava que eu tinha lido isso. E eu falei do esforço. Falamos aqui do esforço. É esforço individual. De levarmos 61 anos juntos, 41, 35. Esforço. Amor. Mas tem que ter esforço. Não vai. E tem dia da vontade de desgranar. E aí você pesa, repesa, pensa e repensa e fala, vale a pena. O esganado seria eu, tá? Na verdade. A gente que sempre dá mais trabalho, né? A gente sempre dá mais trabalho. Enfim. O socorro de Cecília é valioso, ele fala. Significa para ele o acréscimo de misericórdia. Que nós não estamos ao léu, nós não estamos abandonados. Nós temos esse acréscimo da misericórdia divina. E a gente costuma sempre ouvir isso, né? E ele fala aqui. Que deverá anexar em definitivo ao patrimônio de sua personalidade através do trabalho próprio. Ele só vai conseguir que essa prece, que é emanada da esposa dele, que faz o trabalho curativo, mas ele só vai
ter esse patrimônio restituído com esforço próprio. Trabalho dele. E trabalho é toda ocupação útil. No Livro dos Espíritos. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Ainda bem, né? Essa frase, receber o auxílio do bem, não quer dizer que o beneficiado seja bom. Mas todos nós somos filhos de Deus. E todos temos o acréscimo da misericórdia. Imaginem um ambiente de cumprimento de pena. Se não houvesse o acréscimo de misericórdia, que os nossos irmãos protestantes fazem muito bem. Há trabalho espíritas também nas penitenciárias, mas maciçamente são os protestantes. Que bom! Que bom que tem esse trabalho. Quantos se transformam, quantos se modificam, quantos abandonam a vida, mesmo estando ali, e saem dali renovados. É isso. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida. A gente sabe disso. E cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Mais uma vez aqui, nós somos médicos de nós mesmos. Não é? É o orar e vigiar, ou vigiar e orar, cada um usa o que for melhor, e ação no bem. Assim, a gente consegue sermos médicos vigilantes de nós mesmos. Faltam 5 minutos. Eu quero agradecer muito a vocês por ter estado essas 3 sextas-feiras, que parece que foi uma só. Passou tão rápido. Aprendi muito com vocês. Queria agradecer todos o que vocês passaram para mim. Ao Valdir, que sempre fala aqui. Aprendi muita coisa, falou do sal. A Paula, a todos vocês. Nós estamos carregando muitos ensinamentos desses dias que tivemos aqui, às sextas-feiras. Rogamos a Deus, a Maria de Nazaré, que abençoe vocês, que vocês tenham um Natal de muita paz, de muita alegria, que lembrem-se que no dia 24, Jesus está cerca da terra, nos abençoando, olhando por aqueles que mais precisam, dito por Chico. Então, à meia-noite, leve um pensamento a Jesus, para que Ele possa levar essa oração, essa prece àqueles que sofrem, àqueles que estão na rua, àqueles que não têm onde morar, àqueles que não têm o que comer, àqueles que são incompreendidos. Que o ano de 2023 seja um ano mais leve, mais suave para todos nós, de muita paz, de muito trabalho, de muito amor. Muito obrigado. E lembrando a todos que no dia 23, a próxima sexta-feira, a gente não vai ter a continuidade do livro, né, mas vai ter a apresentação do coral, justamente nos preparando, né, nos ajudando a elevar essa nossa vibração para a noite de Natal. E depois, na sexta seguinte, mais uma vez o coral se apresenta, nos convidando aí a essa elevação para a virada do ano, para que a gente consiga ter boas, né, energias e boas trocas com o universo que nos oferece tantas boas energias para um ano novo, realmente novo em cada um de nós, né? Então aproveitem esse convite, convidem a outros, né? Um excelente dia para a gente convidar os visitantes, aqueles amores do nosso coração, ou aqueles curiosos que querem saber onde a gente vai toda sexta-feira à noite, né? Aproveitem para trazer essa casa, porque, como diz a canção, é uma casa onde a gente chega e nunca mais dela quer se afastar.
seja presencial, virtual, né? Estejam conosco e aproveitem essa oportunidade do trabalho do coral, que realmente nos eleva, né? O pensamento, o sentimento. Aproveitem as letras e as melodias, né? Que tanto nos acompanham. O D'Amico comentou sobre os textos. A música também tem essa capacidade, né? Às vezes no caminho, naquele trânsito conturbado, a gente põe lá um Tim Vanessa para tocar, já muda completamente a nossa reação diante daquela fechada ou daquele engarrafamento, né? É um momento que às vezes a gente não consegue fazer prece, até pela atenção voltada ao trânsito, mas a música pode nos auxiliar nisso, né? E quem não puder estar aqui vai ser transmitido também pelo YouTube. Então venham, tragam seus amores e participem dessas 2 noites que certamente serão muito maravilhosas, assim como têm sido as nossas noites de estudo também, né? Vamos orar e agradecer aos benfeitores dessa casa querida, aos nossos amigos espirituais que nos trouxeram até aqui, que nos ajudam a nos manter no trabalho, no esforço do aprendizado, na conexão com as lições, que nos sinalizam partes importantes que muitos de nós mesmos passaríamos apercebidas. Que possamos estar abertos a essa instrução, a essa elevação a que somos convidados, e possamos aproveitar, como nos ensinou Jesus, a melhor parte dos festejos natalinos, das festas de fim de ano, lembrando que é sempre a palavra dele a nossa melhor parte, o melhor que podemos aproveitar de tudo isso. Que possamos agora nos dirigir aos nossos lares, em paz, em segurança, para o retorno e o descanso, e a elevação de nossos entendimentos e pensamentos, e a continuidade das nossas atividades fortalecidas. Gratidão por esse momento, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.